Beleza. Beleza. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ouvir também? Tranquilo? Sim. Beleza. Bom, é o seguinte, agora a gente já vai entrar para um outro ponto, que é a distribuição de frequências. Pode acontecer, tá, independente aí da disciplina que for, o caso, quando a gente vê algo relacionado à estatística, a gente tem duas opções, tá, de iniciar o conteúdo. Primeiro a gente vendo média, moda, mediana, todos aqueles pontos da estatística descritiva, e depois a gente vendo frequência, ou ao contrário, a gente vê frequência primeiro para depois ver média, moda e mediana, tá? Então essa ordem ela não vai afetar em questão do entendimento, não. Eu opto primeiro por a gente ver aqueles pontos da estatística descritiva, para depois a gente iniciar com a distribuição de frequência. Bom, o que, que acontece? Essa distribuição de frequência. Primeiro passo, ela é um conjunto de observações de certo fenômeno, não estando adequadamente organizado. Fornece pouca informação de interesse ao pesquisador e ao leitor. Primeira coisa, quando a gente fala em questão desse conjunto de observações, nós estamos falando dos dados. Esses dados, eles vão nos fornecer o quê? Um conjunto de observação. Só que, inicialmente, esses dados, eles não vão estar adequadamente organizados. Então, quando a gente coleta um dado, a gente não tem o que a gente chama de rol. A gente não tem ele. Então, ele não está organizado. Ele não está no rol. O que, que acontece? Quando nós temos certos dados e eles não estão organizados, o ponto principal, eles não estão apresentados aí de sua maneira ou crescente ou decrescente, enfim. O que, que nós observamos? Essa questão, ela vai fornecer o quê? Pouca informação para a gente. Por exemplo, olha, não, eu quero saber a média de peso, por exemplo, de um certo grupo, eu quero saber a média de altura. Vamos colocar que esse grupo tenha 3.000 pessoas. Agora imagine, nós observarmos, a gente fazer essa organização desculpa, essa apresentação desses 3.000 dados, por exemplo, sem a gente utilizar a frequência. Imagina a gente apresentando uma tabela com 3.000 linhas. 3.000 linhas e vamos colocar mais, para ser mais exatos ainda, mais 3.002 linhas, porque a primeira linha, a apresentação, né, a caracterização dos dados, e a última linha, o somatório. Imagine só para vocês verem, uma tabela com 3.002 linhas. Isso aí não é, como se diz, viável, né? Vamos utilizar esse termo, não é viável. E outra coisa, não se torna algo apresentável também. Então, o que, que acontece? Para que a gente tenha essa visão mais rápida e objetiva desses dados, nós temos várias opções de organização. Porém, uma das fórmulas mais utilizadas e com maior resultado é o que nós chamamos da organização da distribuição de frequência. Então, por exemplo, nós temos lá esses 3.000 dados. Essa distribuição de frequência, a gente vai ver mais à frente, as classes, tudo certinho, qual o valor exato. Inicialmente, gente, não se tem um valor, por exemplo, não, você vai colocar entre 17 e 18, você vai usar entre 17 e 18 classes. Não, o que a grande maioria dos matemáticos, eles falam que matemáticos e estatísticos, ou matemáticos barra estatísticos, o que acontece? Que eles utilizam de 5 a 20 classes. Tá? Então, pode-se ocorrer essa distribuição de frequências entre 5 e 20 classes. Também, isso não é regra obrigatória, porém, a academia, ela sempre apresenta alguns pontos importantes. Um dos pontos importantes sobre essa distribuição de frequência é isso. Quando a gente for ver classes mais lá à frente, eu reforço com vocês que na tabela de distribuição de frequências é aconselhável a utilização
entre 5 e 20 classes, tá? Mas então aqui, recapitulando aqui, sobre a distribuição de frequência, o que que acontece? Nós sabemos que é uma das formas de se fazer a organização dos dados coletados em uma pesquisa que vai gerar maior resultado. Quando a gente fala resultado, a gente não está falando sobre o resultado da pesquisa, não. A gente fala sobre esses resultados de apresentação, em questão de visibilidade, tá? Até mesmo em questão estética da nossa tabela. Ok? O que que acontece? Nós temos aqui o que nós chamamos de representação dos dados. E, gente, vale tanto para a amostra quanto para a população. E vale para uma parte da população ou para a população total, ok? Vocês vão observar aqui que eu fragmentei bem essa exemplificação para que fique de maneira mais fácil o entendimento. O que que acontece? Nós temos primeiro os dados brutos. Os dados brutos são aqueles que não foram numericamente organizados, ou seja, estão na forma como foram coletados. Foi o que eu falei com vocês. Esses dados brutos é a mesma coisa. Se eu virar aqui para vocês agora e falar assim, não, a gente vai fazer um levantamento da faixa etária de vocês. O primeiro passo, eu vou sair coletando a idade de todo mundo, correto? Então, por exemplo, não, eu coletei a idade do... Deixa eu lembrar os nomes. Eu lembrei a idade, coletei a idade do Walter, coletei a idade da Isabela, depois coletei a idade do Diego, e assim foi. Então, do Diego, e assim foi, entendeu? Eu fui coletando. Primeira coisa, esses dados brutos, aí são os dados como a gente pega no decorrer da entrevista, ou se é um questionário, no decorrer da coleta desses dados. Então, o que que acontece? Esses dados, os dados brutos, eles não estão organizados. Como o próprio nome diz, é bruto. Ele não está organizado. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Número de projetos elétricos executados de um grupo de 50 profissionais da área. Então, vocês podem prestar atenção que nós temos aqui a quantidade em que cada um desses profissionais executaram projetos elétricos. Então, mas tem 50 informações, tem 50 respostas? Tem. Só para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 aqui, só para tirar a prova para vocês. E temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 aqui. 5 vezes 10, 50. Então, nós temos aqui, nos dados brutos, o resultado da coleta dos dados, do resultado, do grupo de 50 profissionais na área. Então, dados brutos, gente, é isso, tá? É o ponto principal dos dados brutos. Nós pegamos aqueles dados e apresentamos, nós temos aqueles dados da maneira que eles foram coletados. A gente não faz tratamento nenhum desses dados, tá? Nenhum, nada, nada. Pegamos os dados, conforme que já o termo ele próprio já instrui isso, é bruto, é sem tratamento nenhum, tá? É igual eu não sei aí na região de vocês, mas igual aqui em Minas, aqui na região de Minas, na região que eu moro, tem a extração do cristal. Então, o que que acontece? Só para vocês entenderem essa analogia. É o seguinte, o garimpeiro, ele vai lá, ele abre a cata é o buraco, né? Ele vai abrindo lá e vai procurando o cristal. Então, aí, por exemplo, encontrou uma pedra, né, do cristal, aí encontrou uma pinha. Pinha aqui é o que a gente chama de... É um pedaço do cristal, mas cheio de pontinha. Depois, eu até mando lá para vocês verem o que é uma pinha. Encontrou a pinha. Só que a pinha bruta, quando você vai olhar, ela é feia. Ela é muito feia. Ela é uma peça cheia de pontas, essas pontas não são tratadas, são pontas brancas, enfim. Então, isso é o bruto.
é do jeitinho que ele tirou lá da cata, que ele tirou lá do garimpo e vendeu para uma pessoa. Então, a mesma coisa dos dados. Os dados brutos são aqueles dados que eu coletei na minha determinada investigação, na referida investigação que eu estou fazendo, sem executar tratamento, sem fazer tratamento nenhum. Beleza? Beleza. A explicação foi um pouquinho além ou deu para entender? Foi top, professor. Então, bora então. Agora é o seguinte, rol. Esse rol nada mais é do que a organização dos dados brutos em ordem de grandeza, crescente ou decrescente. Então, o que acontece aqui? O rol, organização dos dados brutos em ordem de grandeza, pode ser crescente ou decrescente. Igual, por exemplo, vocês sabem essa questão tá? Aí já é um método que eu utilizo e acho que até melhor. O que acontece? Quando a gente vai organizar, se, no, se na situação que a gente está resolvendo ali, ele não exigir que aqueles dados eles forem apresentados de maneira decrescente, eu prefiro organizar esses dados de maneira crescente. É até mais fácil você organizar esses dados de maneira crescente. Ok? Então, o que acontece? O rol é essa organização dos dados brutos. Tá? Então, por exemplo, um exemplo de organização de dados brutos. Eu faço essa coleta de dados entre vocês relacionada à faixa etária, e agora eu vou organizar esses dados. Então, eu vou pegar do menor para o maior. Então, por exemplo, eu vou pegar do menor, eu não sei, vamos colocar aí a faixa etária suas, 20, vamos colocar aí, o mais novo aí deve ter uns 19. Acho que tem gente com 18. Vixe. Então aí, ó, o mais novo, vamos colocar com 18. Tá aí, tipo, o mais velho, vamos pôr 30. Pode ser. O mais velho então sou eu, beleza. Então, Não, sou eu, professor, 34. aí, ó, tá vendo aí? Eu já achou um do time aí. Então, aí a gente vê, olha para vocês verem, nós temos aqui essa organização, nós buscamos esses dados, coletamos essas informações, a partir daí, o que nós fizemos? A gente já está começando a fazer um tratamento. Então, essa questão do rol é um tratamento que a gente faz. Então, o que a gente já está fazendo? Nós pegamos aqueles dados brutos, todos os dados sem tratamento algum, e agora a gente já está começando. Então, a gente vai fazer aí, vai organizar, o rol, ele vai seguir uma ordem de grandeza. Lembrando que essa ordem de grandeza, ela pode ser crescente ou decrescente. Aí já é uma coisa pessoal, tá? Ao meu ver, você organizando de forma crescente evita chance de erros, tá? Mas como eu falei com vocês, isso aí, se vocês forem organizar, é até uma dica que eu dou para vocês, abram o Excel lá, vai digitando lá nas células os números, depois você organiza. Entendeu? Para evitar erros. Logicamente que se você vai utilizar um programa específico de tabulação, algo do tipo, isso aí o próprio programa já faz. Mas como é que a gente está para aprender mesmo a fazer, igual a gente fala na raça aqui, nós temos que organizar esses dados. Então, um macete, uma dica que eu dou para vocês é, igual vocês vão observar, nós temos aqui 50 dados. Então, assim, aí já fica mais complicado você organizar esses dados de maneira na mão, né, na raça. Lógico que tem gente que consegue, tem facilidade, ok. Só que agora imagina se a gente utiliza aqui números fracionados, por exemplo, 1,5, 1,6, 1,7. Então, querendo ou não, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Como sempre eu falo com vocês, não só na área em que vocês estão buscando qualificação para atuação, mas em todas as áreas. Tempo é uma coisa muito preciosa. Então, às vezes, se a gente perde, não é que a gente vá perder muito tempo,
mas a gente deixa de ter um determinado tempo para fazer uma outra tarefa. Então, quanto mais objetivo o profissional ele for, melhor para ele. Então, isso é o quê? Isso é uma qualificação que ele tem, isso é um diferencial que ele tem. Ok? Então, aqui nós temos, do exemplo, ainda nós temos já esses números, né, de projetos executados pelos profissionais, eles já estão organizados. Então, aqui, lembrando que eles estão organizados de maneira crescente. Ok? Essa partezinha de rol aí, tranquilo? Ok. Agora vem. Primeira coisa, a distribuição de frequências sem intervalo de classe. É a simples condensação dos dados conforme as repetições de seus valores. Então, um exemplo. Para um rol de tamanho razoável, essa distribuição de frequência ela é inconveniente, já que vai exigir muito espaço. Foi o que eu falei com vocês lá. Agora, vamos imaginar aqui, ó. Nós temos esses 50. Voltando ao exemplo, nós temos esses 50 respondentes, né? Esses 50 profissionais da área. Porém, vamos colocar agora que desses 50, a gente teve aí 35 números que não se repetiram. Agora, imagina só para vocês verem, vocês apresentarem, vocês estão lá na empresa, vão gerar um relato, uma análise de relatório, porque na maioria das vezes o próprio programa que vocês vão utilizar, o ERP, né, que na administração de produção a gente chama de ERP e nas demais áreas também, o que acontece? Esse ERP é um software que você joga todos os dados ali e automaticamente ele te dá um relatório. Então, qual a sua função naquilo ali? Você vai analisar o relatório. Agora, imagina para vocês verem. Vocês já ouviram falar do SAP? Não. Gente, assim, quem tiver oportunidade de buscar leitura, uma leitura bem básica. Gente, o SAP é um programa fantástico, fantástico, fantástico. Resumindo aqui, só saindo um pouquinho da temática nossa, mas isso aí é de grande valia para vocês também. No SAP, por exemplo, vocês estão trabalhando numa empresa X. Deixa eu só ver quem está. Então, aí o que acontece? Vocês estão trabalhando. Permitir. Bom dia, Tê. Tudo tranquilo? Aí o que acontece? Vocês estão trabalhando numa empresa X, lá na parte elétrica, são engenheiros elétricos, analistas de projeto, enfim. Vocês precisam fazer o pedido, vocês passam uma relação para o setor de suprimentos. O setor de suprimentos é o que a gente chama de almoxarife, essa partezinha de material. Vocês viram e falam assim, olha, eu estou precisando de... o projeto que a gente vai desenvolver está precisando de tantos X interruptores, fios de tal qualidade, a gente está precisando de painéis, isso, todo o material. Aí, o que a empresa faz? No sistema SAP, é o que a gente chama de amarrar. A gente fala que é um sistema amarrado, e realmente ele é amarrado pelo seguinte, a empresa solicita ao fornecedor dela que já está cadastrado no SAP. O que acontece? O fornecedor dela já dá baixa no estoque, no seu estoque, no estoque do fornecedor, por exemplo, ela deu 500 unidades. Ele já dá baixa das 500 unidades no estoque do fornecedor e automaticamente já libera para essas 500 unidades para o estoque da empresa. Só que entre esse trâmite do transporte do fornecedor até o recebimento, gera-se as duplicatas, né, que são os boletos para pagar, a validação dessa compra. Então, é todo um processo. Então, por exemplo, é um processo amarrado. Eu não consigo dar entrada na mercadoria que eu comprei para minha empresa sem antes o meu fornecedor dar saída nela. Então, assim, é um programa fantástico, é um ERP fantástico, fantástico. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o SAP durante 2 anos. Assim, é muito... Assim, não tem, gente, não tem um adjetivo só que
que qualifique o SAP. Aí ele entra toda a parte contábil, a parte administrativa, a parte financeira, a parte de impostos, a parte de prevenção de acidentes. Então, ele engloba toda a empresa. Aí, o que o SAP ele gera? Ele vai me gerar um relatório. Só que aí, esse relatório, na grande maioria, ele não vem detalhado certinho. Então, o que acontece? O analista, ele tem que coletar as informações principais. Então, imagina, se ele pega e coleta lá 3.000 informações diferentes, 3.000 informações, e vai apresentar essas 3.000 informações em uma tabela. Não justifica. Daí, a necessidade de utilização de uma tabela com distribuição de frequência com intervalo de classe, que é o que a gente vai ver à frente. Então, para um rol de tamanho razoável, a distribuição de frequência sem intervalo de classe, ela não é bem vista, porque vai ficar muito grande e para quem vai ler aquilo ali, ele vai perder a paciência, não vai ser algo que vai chamar a atenção. É a mesma coisa, vocês vão passar por isso também, quando vocês forem fazer lá o trabalho de conclusão de curso de vocês. O foco principal, logicamente, do trabalho de conclusão de curso é você apresentar os resultados, a implementação, enfim. Mas, para você chamar a atenção do leitor, de quem está na sua banca, que realmente o seu trabalho vale a pena, que ele tem uma temática boa, é você apresentar uma introdução impecável. Então, o que acontece? Na introdução, você vai fazer tudo isso aí. Você vai analisar, falar sobre o tema, falar sobre a problemática, enfim, trazer informações, justificar. É a mesma coisa aqui. Na distribuição de frequências com intervalo de classe, ela é uma coisa mais condensada, ela é uma coisa mais direta. Então, resumindo isso tudo, distribuição de frequências sem intervalo de classe é aconselhável para situações em que o tamanho do rol, né, o tamanho da minha amostra, por exemplo, dos meus dados amostrais, eles são relativamente pequenos. Porque se eu utilizar essa distribuição de frequência sem intervalo de classe para dados de tamanho grande, né, ou médio, o que acontece? Eles não vão surtir efeito, ok? Para vocês verem, ó, o exemplo da aplicação da distribuição de frequência sem intervalo de classe. Nós temos aqui, número de pontos obtidos pelos alunos na disciplina de Estatística e Probabilidade no IFTO em 2020. Isso aqui são dados fictícios, tá, gente? Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, quantidade de alunos que conseguiram 4 pontos. 8 alunos. Quantidade de alunos que conseguiram 5 pontos. 10 alunos. Quantidade de alunos que conseguiram 6 pontos. 7 alunos. Quantidade de alunos que conseguiram 7 pontos. 5 alunos. Quantidade de alunos que conseguiram 8 pontos, 8 alunos. Quantidade de alunos que conseguiram 9 pontos, 5 alunos. Quantidade de alunos que conseguiram 10 pontos, 7 alunos. Agora, presta atenção aqui para vocês verem. Se, por exemplo, o sistema de notas, ele não fosse de 1 a 10, ele fosse, por exemplo, ele não fosse de 0 a 10, ele fosse de 0 a 100. Imagina aqui para vocês verem, para demonstrar isso, se eu tivesse aí 40 resultados diferentes, 50 resultados diferentes. Por exemplo, alunos que conseguiram 31, 32, 33, 34, até 65 pontos, dessa maneira, sempre de 1 em 1. Imagina só para vocês verem. Eu conseguiria representar isso aqui sem o intervalo de classe? Conseguiria. Só que como eu faria para apresentar isso? Teria alguma lógica, sendo que eu posso utilizar o intervalo de classe? Então, aí vocês conseguiram visualizar, aqui é para vocês visualizarem mesmo, tá? Vocês conseguiram visualizar aí essa importância, essa necessidade da utilização de distribuição de frequências com intervalo de classe, e essa aqui é sem intervalo de classe. Essa aqui é sem intervalo de classe, ok? Tranquilo? Então, beleza. Agora é o seguinte, agora a gente vai para
para um outro extremo. Nós temos aqui a distribuição de frequência com intervalo de classe. Quando o tamanho da amostra é elevado e o número de variáveis é muito grande, é mais racional efetuar o agrupamento dos valores em vários intervalos de classe. Então, aqui, para vocês verem, ó, um exemplo aqui de peso. O peso dos alunos. O peso dos alunos aqui, entre 40 e 50 quilos. Eu tenho 30 alunos. Então, aqui, esses 30 alunos, eles podem ter de 40 até 50. Só que aqui, ó, antes, deixa eu só adiantar uma coisinha aqui, só para vocês verem uma coisa. Isso aqui, ó. O símbolo. Esse símbolo aqui, ó, a gente vai voltar lá, tá? Mas é só para deixar bem claro aqui para vocês. Ó. Tá vendo esse símbolozinho? Ele representa um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Significa que o número à esquerda pertence à classe e o número à direita não pertence à classe. Então, o número à esquerda, que aqui pertence à classe, e o número que vai estar aqui à direita não pertence, ok? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Então, aqui o número à direita pertence à classe, a esquerda pertence à classe, e a direita não pertence. Então, deixa eu até colocar aqui, só para vocês verem. Direita. Direita e esquerda. O que acontece? A esquerda pertence à classe. A direita não pertence. Então, a esquerda pertence, eu faço parte. E a direita não faz parte, que é esse. Então, o que acontece? Vem falando aqui que fazem parte de 40 até 49, de 50 até 59, de 60 até 69, de 70 até 79, de 80 até 89. Tá? Isso aqui é só para deixar bem claro para vocês. Lá na frente a gente tem mais informações sobre isso, mas só para vocês conseguirem compreender esse exemplo aqui. Então, o que vem me falando aqui? Que de 40 a 49, tenho 30 alunos. De 50 a 59, tenho 25. De 60 a 69, tenho 13 alunos. De 70 a 79, tenho 12 alunos. De 80 a 89, não tenho aluno nenhum. Então, aqui vocês conseguem observar aí essa importância da distribuição de frequência com intervalo de classe? Vocês conseguem observar isso aí? Eu consigo. Alguém tem alguma dúvida, gente, nesse ponto? Se tiver, pode perguntar. Aí eu peço que se mandar no bate-papo, que alguém leia, por favor, o que o colega mandou. Como que tá indo aí o entendimento? Como que tá? O entendimento é tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo. Então é o seguinte, ó, lembrando que esse intervalo de classe não existe regra. A regra que eu falo é em relação à quantidade de classes. Os estatísticos e matemáticos, eles aconselham que essas classes, elas vão variar de 5 a 20. Isso vai depender da quantidade de dados. E, logicamente, quando eu for passar algum exercício para vocês, eu já vou deixar bem específico para vocês a quantidade de classes que eu vou pedir, tá? Porque se eu não deixo específico, fica a critério de vocês. Então, eu vou deixar específico a quantidade de classes nas distribuições de frequência que eu vou pedir. Então, aqui, esse símbolo de distribuição de frequência.
quer dizer que o número que está à direita, ele não faz parte daquela classe. O número que está à esquerda, ele faz parte daquela classe, ok? Agora aqui, ó, para vocês verem, essa aplicação prática aqui que nós vamos analisar aqui, que nós vamos fazer na realidade, referente à coleta de dados e a organização desses valores em tabela de frequência com intervalo de classe. Então, o objetivo aqui é aplicar na tabela de frequência com intervalo de classe, ok? Então, aqui primeiro, os dados brutos são as taxas municipais de sistema de armazenamento de redes em percentual. Isso também é dado fictício, tá, gente? É hipotético. Lá de Goiás, 2017. Nós tivemos aqui, ó, essa quantidade gigantesca de dados. Deixa eu só fazer o cálculo aqui rapidinho. 1, 2, 3. Nós tivemos 94. Só para deixar 94 dados, né? Foram 94 lugares, 94 municípios que foram entrevistados. Então, o que acontece? Aqui nós temos os dados brutos. Tranquilo? O que eu tenho que fazer aqui nesses dados brutos? Presta bastante atenção. Com os dados brutos, na parte de dados brutos, eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Nada. Nada. Eu simplesmente apresento esses dados brutos, ok? Então, em dados brutos, eu não vou mexer em nada. Simplesmente vou organizá-los, não, vou apresentá-los da maneira em que eu coletei. Da ordem que eu coletei, eu não vou fazer tratamento algum, ok? Agora, depois, vem o rol. Vocês lembram que o rol, ele pode ser apresentado de forma crescente ou decrescente. Aqui, eles foram organizados de maneira crescente, do menor para o maior. Então, no rol, o que eu fiz aqui? Eu organizei os dados. Aqui, eu utilizei de maneira crescente. Então, os dados brutos, eu apresento os dados da maneira a qual eles foram coletados. Já no rol, eu faço essa organização dos dados. Eu organizo esses dados de maneira crescente ou decrescente. Aqui no exemplo, foi feito de maneira crescente. Agora, vocês estão conseguindo observar, visualizar que quando eu falo com vocês que a utilização do Excel ajuda muito, olha para vocês verem, 94 dados, 94 informações diferentes. Quando eu falo diferentes, não é em questão do número, mas de locais diferentes. Imagina vocês organizarem esses 94 dados de maneira crescente, à mão, na raça. Quanto tempo que isso não vai levar? Imagine só você dentro de uma empresa, porque assim, eu vou apresentar aqui para vocês, a gente sempre vai fazer algumas comparações com a realidade mesmo, tá? Mesmo que o aluno, mas eu não quero trabalhar na empresa, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero prestar serviço para o Estado, ou eu quero fazer algum concurso relacionado a essa área, enfim. Gente, toda e qualquer área, ela existe essa pressão. Logicamente que tem áreas que tem uma pressão menor e tem áreas que tem uma pressão maior. Vamos lá, setor privado, tá? O particular. As coisas têm que ser apresentadas, não é o que a gente utiliza o termo, eu quero isso aqui para ontem, não. Isso aqui é para anteontem, entendeu? É de imediato. Se o seu gestor te pedir, olha, eu preciso que você analise esse relatório até às 16 horas, porque às 16h15 nós temos uma reunião e nós temos que apresentar essa análise. Se você não der conta, logicamente, a primeira vez ele vai te dar um sacode, né, para não falar outra coisa, ele vai te dar um sacode,
vai lavar a sua cara e falar assim, não, mas peraí, eu te contratei para isso, você não conseguiu fazer por quê? Se você não apresenta uma justificativa plausível para aquilo ali, ele já fica com o pé atrás com você. Se isso acontecer da segunda, terceira, quarta vez, ele simplesmente vai virar para você e falar assim, passa lá no setor de RH. Então, assim, se você tem artifício para organizar isso e ganhar tempo, melhor para você. Então, aqui, utilizamos o Excel, organizamos os dados direitinho. Organizamos esses dados de maneira crescente, ok? Nesse ponto aqui do rol, gente, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Não, é só a organização dos dados. Então, Oi? simples. É só a organização dos dados, então é simples. Isso, só organização. Você vai simplesmente organizá-los de maneira crescente ou decrescente, aí fica a critério. Agora é o seguinte, a distribuição de frequência para os dados agrupados em classe. Neste exemplo aqui, ó, presta bastante atenção, nós utilizamos quantas classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Aqui, ó, foi... Não tem... Depois eu vou até voltar aqui, ó, que não tem esse meio aqui não, tá? Isso aqui foi erro. Agora que eu vi aqui, mas aí não vai interferir também muito, não. Só para vocês entenderem. O que acontece aqui, ó? Taxas municipais de sistema de armazenamento de redes em percentual em Goiás. Então, primeira coisa. Ah, mas como que eu vou separar essa questão de classe? Aí, gente, como vocês observaram aqui, nesse exemplo, não veio falando lá que era para ser separado em 3, 6, em 9 classes. Não, ele deixou aberto. Mas agora vamos fazer o seguinte, aí a gente também já tem que usar um pouquinho da lógica. Se eu tenho uma quantidade maior de dados, igual a que eu tenho, por exemplo, eu tenho 94, eu obtive 94, tive 94 respostas. Então, justifica usar só 5 classes? Não justifica. Por quê? A partir daí, a amplitude desses dados ela vai ser menor. Entendeu? A gente não vai conseguir observar tanto essas variações. Então, assim, quanto mais claro e objetivo for a tabela, melhor e mais fácil será o entendimento. Lembrando que sempre que eu for passar para vocês, eu vou falar, assim, não, vocês vão fazer com um intervalo de 15 classes, intervalo de 6 classes, tá? Isso aí vai ficar bem expresso para vocês. Então, vamos observar aqui, ó. Nós temos na tabela a relação das taxas em percentual e os números de municípios. Então, o que acontece? A primeira, que apresentaram de 6 a 15%, porque lembrando que o número que está à direita, ele não entra. Então, as que apresentaram de 6 a 15%, nós tivemos 29 municípios. Que apresentaram de 16 a 25%, nós tivemos 24 municípios. De 26 a 35%, 16 municípios. De 36 a 45%, 13 municípios. De 46 a 55%, 4 municípios. De 56% a 65%, 3 municípios. De 66% a 75%, 2 municípios. De 76% a 86%, 2 municípios. E de 86% a 96%, 1 município. Então, aqui nós temos o total de municípios, que foi de 94. Ah, Luiz, mas como que eu consigo tirar a prova disso? Tem N maneiras, mas a maneira mais simples e uma das mais eficazes é, vamos olhar uma quantidade menor de município aqui, ó. Vamos nesse último, olha para vocês verem. De 86% a 96%, um município. Deixa eu voltar lá na minha tabela dos dados já organizados.
Ó, de 86% a 96%. Tem algum... Quais os números que eu tenho de 86 a 96 aqui? Você pode observar que eu só tenho 92. Então, aqui, ó, vem falando o quê? Que eu só tenho um município. Ah, vamos para mais um, só para vocês verem. De 66% a 75%. 66% a 75%. Vamos analisar aqui, ó. 66% a 75%. Vocês que isso? De 66% a 75%. 66% a 75%. Ó, 66. 2. Tá vendo? Tem 2. Tem apenas 2. E o que vem me falando lá que eu tenho 2. Agora, de 76 a 85. 76 a 85. Eu também tenho 2. Então, essa é uma das maneiras da gente conseguir tirar a prova. Tá? É uma das maneiras que é utilizada para a gente tirar a prova. Ok? Vocês entenderam? Sim. Sim. Agora é o seguinte, algumas observações de suma importância para vocês. Primeiro, classes. São intervalos de variação da variável, tá? É esse termo mesmo, variação da variável. As classes são representadas simbolicamente por i, sendo 1, 2, 3, 4, 5, onde k é o número total de classes da distribuição. Pelo exemplo prático anterior, o intervalo 16 e 26 define a segunda classe. Então, vamos lá. O intervalo entre 16 e 26. Ó, de 16 a 26. O intervalo. Qual a classe que eu tenho? Foi o que eu falei para vocês. Ó. Primeira classe, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Então, o meu intervalo de 16 a 26, ele está aqui, ó, na segunda classe. Então, o que acontece? A distribuição é formada por 9 classes. Podemos afirmar que I é igual a 9. Por que 9 classes? Lembrando que o 26, ele não entra. Vai ser de 16 a 25. Então, a distribuição da segunda classe, ela é representada por 9. Tá? Então, a segunda classe. I é igual a 2, onde sua distribuição é formada por 9 classes. A minha segunda classe, ela é formada por 9 classes, que vai do 16 ao 25. Um outro ponto importante, eu falei com vocês, esse símbolo de distribuição de frequência. Gente, são vários símbolos, tá? Nós vamos ver a grande maioria desses símbolos. Esse símbolo representa um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, onde o número à esquerda, ele pertence à classe, e o número à direita, ele não pertence à classe. Agora, isso aqui vai servir muito para a gente, mais à frente, que nós chamamos de limites de classe. São os extremos de cada classe. O menor número é o limite inferior da classe, LI, e o maior número é o limite superior da classe, LS. Então, nós temos aqui, pelo exemplo prático, da terceira classe, nós temos LI, o limite inferior 26, e o limite superior 36. Vamos tirar a prova. Terceira classe, limite inferior 26, limite superior 36. Amplitude de um intervalo de classe, o H, é a medida de intervalo que define a classe. Ela é obtida pela diferença entre os limites superior e limite inferior da classe. Então, aqui, nós podemos observar que a amplitude da classe descrita acima, foram essas aqui, ó, limite inferior 26 e limite superior 36, é 10, pois nós temos aqui, ó,
H é igual, limite superior, 36 menos 26. H é igual a 10. Então, nós temos essa amplitude da classe, lembrando que não é a amplitude da amostra, é a amplitude da classe, tá? Não esqueçam disso. Então, a amplitude da classe, ela é representada pela seguinte fórmula. Amplitude do intervalo da classe é igual ao limite superior menos o limite inferior da classe. Ok? Ok. Agora nós temos, está quase acabando, tá? Nós temos a amplitude total, que é o H maiúsculo. É a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra. O que acontece aqui? Nós temos que observar qual o valor máximo e qual o valor mínimo da amostra. Amplitude total está relacionada à amostra. Amplitude de um intervalo de classe está relacionada à classe, tá? Não confundam isso, por favor. Então, amplitude total é relacionada à amostra. Fórmula de amplitude total. Amplitude total é igual valor máximo menos o valor mínimo. O que acontece aqui, ó? Nós temos lá, qual o valor máximo da nossa amostra? Aqui, nosso valor máximo. Máximo, 92. Valor mínimo, 6. Então, o que acontece? Nosso valor máximo, 92, menos nosso valor mínimo, que é 6. Então, 92 menos 6 é igual a 86. Então, a nossa amplitude total é igual a 86. Tranquilo? Vocês estão podendo observar aí que assim, são coisas bem simples. O foco principal é você ter bastante atenção na organização, né, no rol, e também como você vai fazer a distribuição. A partir do momento em que você fez a distribuição de frequência certinho, daí para frente é só correr para o abraço. São cálculos bem simples mesmo de se fazer. E temos aqui o ponto médio de uma classe, que é o xi, ponto médio de uma classe. É o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais. O que acontece aqui? Nós temos xi é igual a li mais ls. O que significa li e ls? Vamos retornar aqui, ó. Li, limite inferior, e ls, limite superior. Aqui, ó. Então, vamos prestar atenção. Pelo exemplo prático anterior, na quinta classe, vamos voltar lá no exemplo. Nossa quinta classe, eu tenho 46 e 56. Então, o que vem falando aqui, ó? Meu limite inferior, 46, e meu limite superior, 56. Então, o que acontece na minha quinta classe? Eu vou pegar o 46, vou somar com 56 e dividir por 2. Então, 46 mais 56, 102. 102 dividido por 2, 51. Então, o que acontece? O ponto médio da classe, tá? Não esqueçam disso. Aqui não é o ponto médio da amostra, é o ponto médio da classe. Por exemplo, eu quero fazer um outro ponto médio aqui. Quero fazer o ponto médio da oitava classe. O que eu vou fazer? 76 e 86. Vou pegar aqui, ó. 76 mais 86. Vou dividir por 2. Então, 76 mais 86. 162.
162, dividido por 2, que vai dar 81. Então, 81, o ponto médio aqui da classe, no caso que eu fiz, foi da oitava classe. Então, aqui, ó, ponto médio, 81, ponto médio da oitava classe. Ok? Ok. Só aqui, ó, só para recapitular, já é uma partezinha mais teórica, tá? Só para explicar para vocês, reforçar o que, que vem a ser. Dados brutos são aqueles que não foram numericamente organizados. ROL é a organização dos dados brutos em ordem de grandeza crescente ou decrescente. Distribuição de frequências pode ser com ou sem intervalo de classe. A representação do somatório pela letra grega maiúscula sigma, tá? Sempre pela letra sigma. E aqui as definições bem rápidas também, tá? Classe, intervalos de variação da variável, limite de classe, são os extremos de cada classe, amplitude de um intervalo, a diferença entre o limite superior e o limite inferior, amplitude total, a diferença entre o maior e o menor da amostra, e o ponto médio é a média aritmética dos limites da classe. Ok? Ok. Professor, Sim. só para eu situar melhor, essa parte aí da classe, aqueles gráficos que eles vivem mostrando na TV lá sobre o Covid e tal, é como se eles diferenciassem aquela média semanal, é como se fosse cada semana uma classe, né? Isso, por exemplo, se eles quiserem representar o gráfico mensal, eles podem fazer isso. Então, por exemplo, olha, nós na primeira semana nós tivemos na cidade, vamos colocar aqui, na cidade de Curvelo, nós tivemos quantas pessoas testaram positivo para o Covid? É mais fácil você entender. Quantas pessoas testaram positivo para o Covid na cidade de Curvelo na primeira semana? Então, por exemplo, entre 3 e 15 pessoas, depois entre 15 e 45 pessoas, entre 45 e 100 pessoas. Então, o que acontece? Eles dividiram aí essas classes para representar a semana. Vocês já viram tem um outro gráfico que eles utilizam assim, deixa eu só recordar aqui o nome certinho. Quantidade de óbitos. O que eles fazem? Ali, vocês podem observar que na maioria das vezes é um gráfico de linhas. Vocês conseguem observar isso? Na maioria Sim. é feito um gráfico de linhas. Só que, para que aquele gráfico de linhas ele apresente aquele resultado, eles utilizam, lá nas tabelas, antes de gerar o gráfico, eles utilizam essa questão de distribuição de frequência. Porque, assim, às vezes, na representação de dados da Covid, até mesmo pelo fato do entendimento do público, eles quase não mostram tabelas de frequência, mas todos os dados, todos os resultados que eles mostram ali, aqueles gráficos, ou de barra ou de linha, principalmente, eles são oriundos de análise de frequência. Entendi. É como se eles fizessem a média de várias classes que eles dividiram lá. Isso, eles vão abastecendo aquilo ali. Não, olha, eu vou dividir aqui esse mês em 4 semanas. Essas 4 semanas, essas semanas em 7 dias. Então, quantos, no dia tal, eu tive quantos infectados? Aí eu tive tanto. No outro dia, eu tive tanto. Aí eles fazem uma média, daqueles dados ali, eles geram aqueles gráficos de linha. Ah, tá, entendi, professor. Valeu. Entendeu? Nada, é bem bacana mesmo isso. E assim, gente, depois, quando vocês tiverem um tempinho também, vocês
acessem o site do IBGE, que lá tem bastante